Tá, eu não ouvi. A Tata tá perguntando se você tá gravando. Começou agora. Gente, eu vou ter que pegar uma lupa, porque a letrinha aqui tá tão pequenininha, que hoje, com essa minha tontura, eu não sei se eu vou conseguir ler. Deixa eu ver aqui com a lupa. Peguei uma lupa agora. Aqui, ó. Onde que é? Qual que é a página? 8. Ixi, eu não tenho. Nossa, o negócio aqui tá tão rabiscado, gente. Que eu não vou conseguir ler, não. Página 8. Gente, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir ler, não. A Márcia gosta de ler. Tá tão rabiscado, rabiscado aqui por causa do meu carrasco. Eu pensei que a Solange ia falar assim, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Ele quer que eu faça o Ho'oponopono pro meu carrasco, né, César? Vai, Alessandra. Me perdoe, eu sou grata. Quer que eu leia? Tá no computador aberto aqui. Lê que eu não vou conseguir. Manda o pau. Vai, Então Regina. vai. A letrinha tá muito pequena aqui para mim. Eu pus do 125 aqui, ficou ótimo. 125%. Vamos lá, segunda aula. Tipos de obsessão. Entre as obsessões temos a simples e a complexa. Monoobsessões simples. Poliobsessões. Obsessões propriamente ditas complexas. Obsessão simples. A obsessão simples será a monoobsessão quando houver um espírito agindo sobre outro. E poliobsessão, se forem vários os obsessores que atuam sobre a mesma vítima. Monoobsessão. A obsessão simples caracteriza-se por ação maléfica que poderíamos chamar de superficial. O algoz atua através de simples sugestão, não empregando campos de força ou instrumentos mais sofisticados. Trata-se quase sempre de espontâneo fruto do ódio. O agente visa prejudicar a vítima, sugestionando-a através de ideias ou imagens. Não usa de maiores recursos para que isso se cristalize. A ação é limitada em seus efeitos pela força mental da indução. Esses obsessores agem com os meios de que dispõem. Têm maiores conhecimentos das leis do mundo espiritual. Procuram destruir o desafeto com paus, chicotes, cordas e instrumentos semelhantes. Envolvem-no em amarras, laços, peias, sudários, etc. As consequências dessas agressões têm importância muito relativa, já que depende das defesas naturais do obsidiado, intensidade das energias empregadas pelos perseguidores e do tempo de atuação. Poliobsessões. Na poliobsessão, a ação produzida por vários obsessores que agem quase sempre em grupo e sincronicamente, tá tudo bem aí, gente? É mais perigosa, pois há multiplicações de energias maléficas. Caso, no entanto, não se conste a implantação de aparelhos eletrônicos parasitas no sistema nervoso da vítima ou o emprego de meios sofisticados de causar danos irremediáveis. A poliobsessão deve ser catalogada entre as do tipo simples. Obsessão contínua. Vocês prestaram bem nesse último parágrafo aqui, ó. Poliobsessão. Eletrônicos parasitas no sistema nervoso da vítima ou emprego de meios sofisticados. O que são esses sofisticados, César? De causar danos irreversíveis. Entende? Jogar uma pessoa na cama, acabar com a vida de uma pessoa, provocar a desencarne da pessoa. Pode continuar. O que são esses meios sofisticados? Assim, um exemplo, mais ou menos. Se você tiver a sorte de ter um obsessor que não conhece nada do plano astral, não fez amigos e não tem tanto ódio de você, o máximo que ele vai fazer é ficar te induzindo. Vai ficar no seu ouvido dando ideias e colocando energia sobre você.
tá? Aham. Agora, se esse obsessorzinho de nada tem muito ódio de você, ele procura o outro que é um pouco mais inteligente. Esse que é mais inteligente conhece um engenheiro, conhece um cientista, ou conhece um mago negro, aí ele vai ter essas tecnologias infinitas para destruir sua vida. Porque só eles conseguem desenvolver essas tecnologias, chips, implantes, entrar nas suas vidas passadas, entrar nos seus chakras, nas pétalas dos seus chakras. Entende? É uma coisa muito, muito, muito. É alta magia que eles falam, né? Entendi. Vamos lá. Pode continuar? Sim. Tá com Tá. qual? Obsessão complexa. Na obsessão complexa, consideramos todos os casos em que houver ação de magia negra, implantação de aparelhos parasitas, uso de campo de força dissociativos ou magnéticos de ação contínua, provocadores de desarmonias tissulares que dão origem a processos cancerosos. Campos de força permanentes podem também inibir toda a criatividade das vítimas, ou desfazer projetos acalentados com o maior desvelo, principalmente os que geram dinheiro, levando as vítimas ao total empobrecimento. Complexos são, igualmente, os casos em que técnicos da sombra fixam no obsidiado espíritos em sofrimento atroz, visando parasitá-lo ou vampirizá-lo. Vem sendo comum nos depararmos com pessoas aprisionadas em campos magnéticos que as envolvem em vibrações de baixíssima frequência. Esses pacientes se queixam de profundo mal-estar e sensação de opressão, que, aumentando rápida e progressivamente, os levam a atitudes e ideia fixa de autodestruição. Tão grande é o desespero que os aflige. A técnica de cercar a vítima com vários tipos de obsessão configura outra característica da obsessão complexa. O enfermo vê-se encurralado, indefeso, à mercê de inimigos e predadores desencarnados. Através de planejamento minucioso, plano de urdidura verdadeiramente diabólica, de estado maior, executando com rigor militar. Os técnicos do mal investigam toda a vida da vítima, descobrem e convocam seus inimigos desencarnados, desde o passado mais remoto, para convidá-los à vingança e destruição dos seus desafetos. Junta todo mundo, né? Entendeu? Quer falar? Bom, Tipo aqui, de... essa aqui é a intervenção, literalmente, dos magos negros, bruxos ou feiticeiros com maior poder. Entende? Eles não usam materiais físicos para o trabalho, eles usam poder mental e energético, acessando tudo isso quanticamente. Do mesmo jeito que na Apometria a gente acessa quanticamente vidas passadas, presente, pode até levar até o futuro, eles acessam tudo isso também. Pega tudo aquilo que não prestou lá atrás, traz para cá e aí a pessoa vai numa crise de esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão, câncer, problema no coração e outras coisas mais. Eles mexem nas glândulas da gente também, né? Os hormônios. Ô César, isso independe da vibração da pessoa hoje, encarnada hoje. Isso eles podem vir porque são desafetos de outras vidas, então vem cobrar nessa. Independente da conduta que a gente tenha hoje, independente do coração, de ser uma boa pessoa ou não, independente disso. Sim, independente disso, porque nessa encarnação você pode ser uma pessoa do bem, totalmente do bem. Mas talvez na última encarnação você fez inimigos muito perigosos, entende? E eles têm a total liberdade de vir cobrar o que eles estão, o que você está devendo para eles. Então, de repente, o cara é uma pessoa maravilhosa, um ótimo marido, um ótimo filho, um ótimo amigo de trabalho, só que a vida não anda, o relacionamento, o casamento está terminando, só pepino, até eles conseguirem enfraquecer ele e quebrar a fé dele. Aí eles pegam ele para valer. Entendi. Ô César, nesse tipo de... Bom, eu acho que eu já estou indo um pouquinho além.
Muitas vezes, quando a gente está com um consulente, percebe-se um caso de hipnose. No caso, aqui, esses magos negros, eles que lançam esses quadros de hipnose, e como a gente vai perceber isso? Entra nessa categoria de obsessão complexa? Entra porque sai da monoobsessão, né? Sai da simples. Essa tecnologia toda, alguns espíritos que conheceram, que tiveram acesso, também podem usar elas, mas quem fabrica, traz novas tecnologias e fornece são os cientistas das trevas. Eles têm laboratórios médicos, psicólogos, eles têm ampla liberdade para pesquisar e estudar o que não teria permissão aqui no nosso mundo, por exemplo. Então, muita gente boa também é atraída para lá por essa proposta, porque eles vão fazer tudo o que sempre quiseram fazer. Só que vai ser testado do lado negativo, né? E os magos negros também, eles conseguem produzir essa tecnologia. Certo. E quanto a nós, médiuns, ali na apometria com o consulente, perceber esse quadro de hipnose. Então, você vai ter que ver se tem quadro por trás, acessar esse quadro, fazer toda a ressignificação, os resgates, né? Os cortes que precisam ser feitos, cortar o quadro, placa mental, despolarizar e quebrar toda a hipnose e auto-hipnose, que é aqueles 3 comandos na testa, né? Quebrando toda a hipnose e auto-hipnose, em cima da opinião. Certo. Acho que você já viu fazendo, né? Certo. Tem que cortar tudo que tem antes, para depois quebrar isso. Certo. Mas, assim, tem alguma característica para a gente perceber isso? Que, de repente, no caso, eu já percebi em algumas vezes, né? Mas, assim, eu não consegui ainda decifrar o porquê que eu consegui detectar essa hipnose, esse quadro de hipnose. Geralmente a espiritualidade que vai te intuir, vai te mostrar sobre isso, né? Você teve uma suspeita, pode ter certeza que é. Certo. Aí você só precisa rastrear o que tem por trás disso. Você é simplesmente quebrar a hipnose e auto-hipnose. Mas mesmo assim, corta quadro, despolariza, na dúvida, né? Tá certo. Beleza. Respondi. Pode ir? Pode. Vai. Indução espiritual. A indução espiritual de desencarnado para encarnado se faz espontaneamente, na maioria das vezes de modo casual, sem premeditação ou maldade alguma. O espírito vê o paciente, sente-lhe a benéfica aura vital que o atrai, porque ele dá a sensação de bem-estar. Encontrando-se enfermo, porém, ou em sofrimento, transmite ao encarnado suas angústias e dores, a ponto de desarmonizá-lo na medida da intensidade da energia desarmônica de que está carregado e do tempo de atuação sobre o encarnado. Em sensitivos, sem educação mediúnica, é comum chegarem em casa esgotados, angustiados ou se queixando de profundo mal-estar. Por ressonância vibratória, o desencarnado recebe um certo alívio, uma espécie de calor benéfico que se irradia do corpo vital, mas causa no encarnado o mal-estar de que este se queixa. Hábitos perniciosos ou vícios, uma cerveja na padaria, um cigarro a mais, um passeio no motel, um pornô filme da locadora de vídeo, defender ardorosamente o time de futebol, manifestação violenta da sua própria opinião pessoal, atrai tais tipos de companhia espiritual. Algumas brincadeiras, tais como as do copo ou pêndulo, podem atrair espíritos brincalhões, a princípio que podem gostar dos participantes e permanecerem por uma longa estadia. De qualquer maneira, o encarnado é sempre o maior prejudicado por culpa da sua própria invigilância. Orai e vigiai são as palavras-chave. O agir conscientemente é a resposta. A influência exercida pelos desencarnados em todas as esferas da atividade humana
poderá ser feita de maneira sutil e imperceptível. Por exemplo, sugerindo uma única palavra escrita ou falada que deturpe o significado da mensagem do encarnado, de modo a colocá-lo em situação delicada. A indução espiritual, embora aparente certa simplicidade, pode evoluir de maneira drástica, ocasionando repercussões mentais bem mais graves, simulando até mesmo uma subjugação espiritual por vingança. Durante o estado de indução espiritual, existe a transferência da energia desarmônica do desencarnado para o encarnado. Este fato poderá agravar outros fatos precedentes, como a ressonância vibratória, com o passado angustioso que traz a desarmonia psíquica para a vida presente através de flashes ideaplásticos. Ideu, do grego ideia, aparência. Princípio, ideia, mais plásticos, do grego plas, ou platô, modelar, moldar, ou ainda plasmar, no conceito espírita. Em outras palavras, um fato qualquer na vida presente poderá ativar uma faixa angustiosa de vida passada. Tal vibração gera sintonia vibracional que permite a aproximação de um espírito desencarnado em desarmonia. Esses dois fatos juntos podem gerar situações de esquizofrenia na vida atual do paciente. Será que a situação do irmão da Lê não tem nada a ver? São 1 milhão de coisas. Ela deu lá no domingo, né? Pode ser também, uma delas. Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta para o César, não? Pode ir. Não, é interessante que muitas vezes, quando a gente está ali, né, a gente vai verificando esses casos, a gente vai verificando ali o que está acontecendo, né? Por isso que é interessante, assim, isso tá. Eu acho que todos nós ali, né, já vivenciamos no consulente, né, esses tipos de obsessão. Então, agora você imagina, por isso que a apometria é estudo constante. De que adianta a espiritualidade tentar te mostrar alguma coisa se você não tem conhecimento do que é? Então, não tem como ela elaborar uma intuição ou uma imagem no seu mental. Né? E quando isso se manifesta, você também ter o raciocínio do que e como fazer naquele momento. Né? Beleza. Obsessão espiritual. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das suas faculdades mentais. Allan Kardec. É a ação nefasta e contínua de um espírito sobre outro, independentemente do estado de encarnado ou desencarnado em que se encontrem. Dr. José Lacerda. A obsessão implica sobre ação consciente e volitiva, com objetivo bem nítido, visando fins e efeitos muito definidos pelo obsessor que sabe muito bem o que está fazendo. Esta ação premeditada, planejada e posta em execução, por vezes, com esmero e sofisticação, constitui a grande causa das enfermidades psíquicas. Quando a obsessão se processa por imantação mental, a causa está sempre em alguma imperfeição moral da vítima, na encarnação presente ou nas anteriores. Imperfeição que permite a ação influenciadora de espíritos malfazejos. A obsessão é a enfermidade do século. Tão grande é o número de casos rotulados como disfunção cerebral ou psíquica, nos quais, na verdade, ela está presente. Que podemos afirmar, fora as doenças causadas por distúrbios de natureza orgânica, como traumatismo craniano, infecção, arteriosclerose e alguns raros casos de ressonância com o passado desta vida, todas as enfermidades mentais são de natureza espiritual. A maioria dos casos é de desencarnados atuando sobre mortais. A etimologia das obsessões, todavia, é tão complexa quanto profunda, vinculando-se às dolorosas consequências de desvios morais em que encarnado e desencarnado trilham caminhos da criminalidade franca ou dissimulada.
portanto, devendo contas mais ou menos pesadas por transgressões à lei da humanidade cósmica, passam a se encontrar, por isso, nas condições de obsidiado e obsessor desarmonizados, antagônicos, sofrendo mutuamente os campos vibratórios adversos que eles próprios criam. A maioria das ações perniciosas de espíritos sobreencarnados implica todo um extenso processo a se desenrolar no tempo e no espaço em que a atuação odiosa e pertinaz, causa da doença, nada mais é do que um fluxo de cobrança de mútuas dívidas, perpetuando o sofrimento de ambos os envolvidos. Perseguidores de ontem são vítimas hoje, em ajuste de contas interminável, mais trevoso do que dramático. Regina, Ambos. temos menos de 1 minuto. É melhor parar aqui. Já Tá vai bom. cair. Aí já entra no próximo, porque não vai dar tempo de ler esse parágrafo. Tá, bom. parei ambos aqui. Perseguidores de ontem são vítimas hoje, não é isso? Não, é trevoso, mais trevoso do que dramático. Ambos, perseguidor e vítimas atuais, estão atrasados na evolução espiritual. Então, você começa no tendo transgredido a lei da harmonia, porque já vai cair. Eu já vou derrubar, assim a gente abre o outro.